Muito bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Muito obrigado, lindão. Irmãos, hoje é noite de festa. Quem quer festejar comigo aí? Levanta a mão para ver. 1, 2, pouca gente. Então vou festejar sozinho. Vamos celebrar hoje, irmãos. Hoje, como de praxe, estaremos apresentando algumas crianças. Mas antes, deixa eu dar algumas orientações, né? Nós estamos nos adequando para continuarmos com as nossas portas abertas. Estamos atendendo todos os requisitos de segurança. Nós não podemos perder o foco, mas nós vamos celebrar da mesma forma, tá? Só que um pouquinho diferente. Então vamos lá. Como será a apresentação de crianças hoje, tá? Geralmente os pais vêm, trazem os avós, os tios, padrinhos, cachorro, papagaio, periquito. Hoje não vai poder ser assim. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. E hoje só vai poder subir os papais e as mamães com as crianças, tá bom? Por quê? Porque nós não podemos ter um ajuntamento muito grande. Nós precisamos vigiar, irmãos, tá? Precisamos estar atentos, ligados, e precisamos vigiar, porque nós não podemos dar brecha. Então, nós iremos atender todos os requisitos e tentaremos nos adequar aqui, porque hoje, irmãos, são muitas crianças. São 10, deixa eu ver aqui, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 crianças. Fala, meu amor. São 11? Chegou mais uma? Se eu não lembrar, eu te chamo. Vamos lá. Então, vou chamar os papais, o papai e a mamãe, para subir aqui com os seus filhos, com a criança que vai ser apresentada hoje, tá? Então, você pode esse povo assim, gente, ó, não precisa nem chamar nome, já vai subindo. Eu gosto disso. Vamos lá. Enquanto eles vão subindo, nós vamos falando dos nomes. Vamos lá. Ayla. Aí eu vou pedir para aqui em cima, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma fila. Vou pedir para quem for segurar o bebê, o pai ou a mãe, fique na frente e o outro fique atrás. Para nós fazermos uma fila aqui com uma certa distância, para nós não termos problema. Irmão, esse povo sabe fazer filho bonito. Graças a Deus. Parabéns. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando dos nomes. Ayla, João Gabriel, Pietro Levi, Radassa, Maria Elisa, Esther, Bela, Ária, Braia, Benício e o que eu esqueci, meu amor. Cadê você? E eu esqueci de um que me falou aqui agora. Mas se eu não falei o nome, fique em paz. Eu não lembrei, mas o nosso Senhor... Meu Deus, é muita gente. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, gente. Eu não sei. Mas vamos lá. Vou ficar de costas para vocês um pouquinho, dê licença, tá? Porque senão eu não consigo ver os papais. Irmãos, vamos lá. Eu não sei se você sabe exatamente o que você está fazendo aqui, né? Nós estamos vivendo um período onde é muito comum exigirmos os nossos direitos. E não tem nada de errado nisso. Mas na maioria dos casos, nós esquecemos os nossos deveres. E agora eu estou falando aqui, e você, mesmo de costa para você, fique ligado aí. Eu estou falando aqui para pais, papai e mamãe. Você veio aqui, né, se disponibilizou, tomou iniciativa, na verdade, de trazer o seu filho aqui no altar, porque você entendeu, né, que aqui é lugar de bênção, amém? E é mesmo, não tem nada de errado nisso. Mas nada pode abençoar mais o seu filho do que as suas atitudes. Irmãos, eu tenho vivido isso de perto. O quanto as nossas atitudes falam alto dentro de casa. Eu falo isso muito com a Keren, minha filha mais velha. Todas as vezes que ela fala ou faz algo de errado, a primeira pergunta que eu faço: papai faz isso? E ela fala: não. Então, se o papai não faz, você não pode fazer. E você, papai e mamãe, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês têm um papel fundamental na educação, criação e encaminhamento dessa coisa linda que está no seu colo. Porque muitos... Eu estava refletindo sobre um vídeo que eu assisti de um camarada, de um humorista, né, falando que ele tinha muito medo se o Brasil entrasse numa guerra. Com medo dessa geração, agora, né, completando 18 anos agora, 17, 18 anos, dessa geração ia estar numa guerra me representando e te representando. Ele falou: irmãos, porque hoje, nessa geração,
tudo está doendo, tudo. Os caras só querem saber de videogame. São muito bons no Free Fire, mas eu quero ver dar uma arma de verdade. São muito bons em falar, eu quero ver estar lá no campo de batalha. Deixa eu ir, você, a geração anterior, porque mesmo com hérnia de disco, com joelho ruim, artrose, artrite, insuficiência respiratória, nós vamos lá e a geração anterior vai fazer muito melhor. Mas por que hoje essa geração está tão frágil? Vou te falar um dos grandes motivos: erro na criação. Porque se o filho hoje cai, o pai e a mãe já tratam como se fosse uma cirurgia de alto risco. Às vezes arrancou um pedacinho da unha. E o pai e a mãe super protegem. E eu fico me perguntando, e depois, quando tiver maior, foi para o mundo, e eu vi o primeiro não, a primeira queda que tiver lá fora, a primeira decepção, a primeira porta fechada na cara, o que vai acontecer com esse jovem? Não vai ter o papai e a mamãe para ficar passando a mão na cabeça. Então nós precisamos ter sabedoria para educar os nossos filhos e mostrar para eles que eles são pequenos hoje, claro, são dependentes, são completamente dependentes da gente, mas eles precisam ver em mim e você grandes e bons exemplos, e aqui eles precisam aprender, através da sua vida, através do papai e da mamãe, que eles podem sim ser fortes, que eles podem sim fazer diferença lá fora. Porque nós não estamos criando filhos para ficar debaixo das nossas asas. E tem um ditado que eu não gosto, que você está criando um filho para o mundo. Se você for esperto, você vai sair daqui hoje declarando. Você já está declarando através do seu gesto, né? Mas se você sair daqui hoje declarando que você está criando o seu filho para o Senhor, que você possa fazer como Ana e declarar: Senhor, é teu. Que ele viva para te servir, que ele viva para glorificar o teu nome. Amém? Então queria que você está segurando o seu filho, que você levantasse agora. Nós nem trouxemos, até porque não teria pastor suficiente para segurar todo mundo. Mas eu queria que agora você, com muito entendimento, antes até da minha oração, você, o papai ou a mamãe, quem estiver segurando, eu queria que você já começasse a orar pelo seu filho. Se você não fez isso até hoje, eu não sei quantos anos ou meses o seu filho tem, mas eu gostaria de já puxar a sua orelha se até hoje você não orou pelo seu filho, não orou com ele. Então já começa a orar aí, vai no cantinho, e que você possa declarar: Senhor, é teu. Mesmo com todas as dificuldades, nesse exato momento, eu consagro ao Senhor. Senhor, agora eu coloco nas tuas mãos. Eu queria agora que os papais segurassem os filhos. Você que é sacerdote, vamos lá, vou pedir os papais. O sacerdote, você é o chefe da sua casa, você é o líder. E que você agora segure isso, apresente ao Senhor agora. E que você, como um homem de Deus, possa agora declarar: Senhor, está aqui. Eu declaro agora, Pai, que é teu, pertence ao Senhor. Que o Senhor me dê graça, sabedoria para educá-los, para conduzi-los, Senhor, nos teus caminhos. E que, Senhor, quando o meu filho ou a minha filha estiver grande, que ele não se desvie desse caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, neste momento, declarar, Senhor, que essas crianças pertencem ao Senhor. Dê sabedoria aos pais, dê entendimento, discernimento, que eles possam, Senhor, verdadeiramente, Pai, ter um entendimento correto do que é verdadeiramente ser um pai, uma mãe. Deus, em nome de Jesus, que eles possam, com muita sabedoria, conduzir os teus filhos rumo ao céu. Eu os abençoo e declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Senhor, que essas crianças venham, Pai, a crescer, frutificar, que eles venham, Senhor, a dar muitos frutos para o teu reino, e que eles façam a diferença lá fora. Deus, eu declaro, Senhor, que serão homens e mulheres que irão revolucionar essa história. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida deles, ousadia, graça do Senhor, Pai, para que eles possam pregar o teu evangelho, falar do teu amor por onde eles passarem. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns por esse presente. Parabéns pelo entendimento de trazer aqui no altar. E que você possa ter a graça de conduzi-lo rumo ao céu. Vai ter foto? Cadê? Vai tentar, né? Já fez?
Deus te abençoe. Salva de palmas, irmãos. Deus abençoe. Enquanto eles vão descendo, deixa eu fazer um anúncio rápido. Amanhã, meu amigo, dá licença, irmãos, rapidinho. Te amo. Figura. Irmãos, amanhã, dia 7 de setembro, teremos a nossa primeira rede de casais presencial. Só um gritou, só uma. Só tem uma empolgada. Não, tem duas, minha esposa também está. Eu também estou. Você pode não estar empolgado, mas eu estou. Irmãos, eu queria te motivar a não perder essa rede. Estamos cuidando de cada detalhe com muito temor e com muito carinho, para que você possa sair daqui amanhã à noite edificado, com entendimento do que realmente é casamento e como está o seu casamento. Eu já falei pela manhã, então vou ter que repetir à noite, né? Você vai ganhar até presente amanhã. Então, estrategicamente, né? Você vai ganhar presente. Na chegada você já ganha um presente. Já me perguntaram se é amendoim para os irmãos. Se for necessário, eu trago amendoim, irmãos, tá? Mas não é amendoim não, outra coisa, tá bom? Então você vai ganhar 2 presentes amanhã. Um na chegada, outro na saída. Além do maior presente, que é estar na presença do Senhor. Amém? Então amanhã, 20 horas, rede de casais. Então você que é casado, eu ia pedir para os casais ficarem de pé, mas não vou não. Não perca a oportunidade, tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Estou hoje com a dura missão de substituir o apóstolo. Mas vamos lá, vamos tentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Atos dos Apóstolos. Tem sido um livro muito usado ultimamente, né? Atos capítulo 16, verso 16. Fique muito atento aí que Deus vai falar com você hoje. Atos 16, 16 diz assim, preste muita atenção. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Verso 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas,
e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois, trazendo-se para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando a tua palavra. Pedimos para que o Senhor nessa noite venha ministrar os nossos corações. Senhor, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, mas eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Senhor, leve o nosso entendimento, Pai, leve a nossa mente cativa ao teu trono. Abra o nosso entendimento nessa noite, ministra aos nossos corações, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero falar de algo com você, que certamente você viveu, está vivendo, na verdade, e todos nós vamos viver. Algo chamado crise. Irmãos, todos nós passamos por crises. Quem aqui está vivendo uma crise específica assim? Levanta sua mão. Uma crise assim, em qualquer área da sua vida. Irmãos, todos nós passamos por crises. A questão não é passar ou não passar. A questão é como estamos passando por essas crises. Eu queria que nessa noite, através desse texto, baseado nesse texto, nós meditássemos sobre essa palavra tão temida por alguns, ou por muitos crentes, mas que eu vejo como uma grande e boa escola. O período de crise, o tempo de crise, pode nos ajudar e muito. Basta sabermos passar por ela. Aqui nesse texto, Paulo e Silas estavam andando e passavam pelo mesmo local todos os dias, e uma menina possessa de um espírito de adivinhação, todos os dias declarava que eles eram homens de Deus e que a salvação, e que eles estavam pregando a salvação. Um dia, Paulo, indignado, vira, e o texto fala que ele não virou para a menina, ele virou para o espírito maligno, e falou assim: ó, sai dela agora, em nome de Jesus. E aquele espírito maligno saiu daquela moça. E os empresários dela, os donos do negócio, porque o texto nos ensina que ela fazia as adivinhações, mas o lucro ela dava para essas pessoas, para esses homens. E aqueles homens ficaram indignados, porque secou a fonte, né? Eles já não tinham condições de ganhar dinheiro em cima dela, de explorar aquela moça. E eles ficam indignados, levam, né, Paulo e Silas até uma praça, perante os pretores. Pretores poderiam ser encarados de duas formas, né? Como chefes da guarda, ou como pessoas muito respeitadas que eram eleitos pelo povo, né? Pelo povo romano. E ali eles são acusados de de propagar costumes que eles, romanos, não estavam acostumados. E eles são açoitados e depois jogados numa prisão. Só que nós estamos falando de homens que foram transformados. Nós não estamos falando dos crentes de hoje em dia. Esses homens que nesse exato momento, a Bíblia nos ensina que à meia-noite, né, na verdade, eles começam a orar e a louvar ao Senhor, começam a adorar ao Senhor, presos.
Eles não tinham a liberdade que eu e você temos. Eles estavam presos no cárcere. Mas ali, eles começaram a orar e adorar o Senhor. E à meia-noite, houve um grande terremoto e as portas daquela prisão se abriram. E o carcereiro, né, quando acorda de seu sono e olha, vê as portas abertas, pensa: vou morrer, vão me acusar aqui, eu fui conivente, fui cúmplice. E ele puxa a espada para tirar a própria vida, e Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. Eu fico imaginando na cabeça daquele carcereiro naquele momento, porque era tudo, né, tudo que ele imaginava, o carcereiro, era que se eles tivessem a oportunidade, eles fugissem. E aquele carcereiro fica impactado a ponto de perguntar: eu quero essa salvação, eu quero esse Jesus que vocês têm. E ele e a casa dele são salvos. Irmãos, Paulo e Silas nos ensinam aqui que nos momentos de crise nós mostramos exatamente quem nós somos. Nos momentos de crise nós revelamos o que está aqui no nosso coração. Porque se você hoje tiver a oportunidade de subir aqui, e se a sua conta bancária estiver bufando, você não saber mais onde investir, você vai estar aqui glorificando ao Senhor. Glória a Deus por isso, pela sua gratidão. Se você chegar aqui hoje e eu te perguntar como está o seu casamento, você falar: meu casamento está voando, pastor, está indo de vento em popa, eu estou extremamente feliz e realizado no meu casamento. Você vai estar aqui glorificando ao Senhor pelo seu casamento. Glória a Deus por isso. Se eu te perguntar como está no trabalho: pastor, fui promovido, meu salário triplicou, estou bem, e já estou prevendo, já estou mirando a minha próxima promoção. Eu já estou aqui, já estou pensando já o que eu vou fazer, porque eu quero ser promovido novamente, eu quero que meu salário aumente mais 3 vezes, Deus está me prosperando no meu trabalho, estou numa fase muito boa. Glória a Deus, seja grato, você vai chegar aqui glorificando ao Senhor. A pergunta é: e se nada disso estivesse acontecendo? Se você tiver vermelho lá, já tiver entrado no cheque especial, ou se você hoje não tiver a quantia que você precisa para pagar um boleto na terça-feira, se você estiver passando uma crise no casamento, se você estiver mal no trabalho, ou talvez você tenha perdido o seu emprego, será que nós glorificaríamos o nosso Deus da mesma forma? Irmãos, a crise revela exatamente como nós somos, porque muitos só adoram a Deus nos momentos de fartura, muitos só adoram a Deus na hora que está tudo bem, mas na primeira crisezinha, revela o seu coração. Paulo e Silas nos ensinam coisas preciosas nesse texto, e é isso que eu queria conversar com você, sobre os momentos de crise, porque os momentos de crise mostram exatamente como está o nosso coração. Eu vou te dar um breve testemunho. Jonathan que gosta dos meus breves testemunhos. Eu passei pela mesma situação 2 vezes. Talvez eu já tenha contado isso aqui, mas eu vou contar novamente. Eu já fui assaltado 2 vezes, irmãos, de forma resumida. Na primeira vez, eu novo convertido, não tinha muita experiência no Evangelho, não tinha comunhão com Deus, eu era um mero religioso ainda, né? Não tinha ainda o entendimento do que era ter uma experiência com Deus. E eu era de uma outra igreja, né? E teve uma comemoração do Dia das Mães. Eu levei a minha mãe e teve lá teatro, dança, louvor. Nós trouxemos a Cristina Mel, uma cantora gospel, foi muito bom. Foi lindo, irmãos, noite maravilhosa. Só que eu era novo convertido, não tinha muita experiência. E ali, voltando com a minha mãe de ônibus para casa, combinando, já tinha combinado com os amigos de parar numa esquina próxima à minha casa, né, para lanchar. E já tinha lá umas 20 pessoas da igreja me esperando. E numa rua paralela à rua da minha casa, vem 2 camaradas de bicicleta, um desce e anuncia o assalto. Irmãos, pensa num baixinho, né? Na época eu era cabeludo ainda, eu ia falar baixinho, careca, mas pensa num baixinho invocado. Irmãos, naquela noite eu fiquei endemoniado, porque eu comecei a afrontar os 2 assaltantes, a ponto de chutar a bicicleta de um deles, jogar a bicicleta no meio da rua. Eu chutei a bicicleta do cara. Irmãos, eu afrontei aqueles 2 caras, eu reagi da pior forma possível. Eu comecei a xingar, eu comecei a espraguejar, eu comecei a amaldiçoar aqueles caras. Eu comecei a ameaçar os caras, porque na época o meu primo, ele tinha um contato forte lá na comunidade.
E eu extremamente revoltado com aquilo, porque eu estava numa rua paralela à rua da minha casa, e a comunidade era ali perto, e tinha uma regra, porque eles não podiam, o pessoal da comunidade não podia fazer nenhum tipo de assalto perto, para não atrair a polícia, e eu sabia que os caras eram da comunidade. Irmãos, eu fiquei revoltado, eu reagi da pior forma possível. Quando nós chegamos, aí resumindo a história, só levaram R$5. Minha mãe tinha uma bolsinha de dinheiro, andava lá muito dinheiro, mas os caras na hora só abriram a bolsinha, eu só vi os R$5, puxou, jogou a bolsinha dentro de uma casa. Levaram R$5, mas levaram muito mais, foi a minha paz. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Foi horrível, irmãos, foi horrível. E eu cheguei na lanchonete com os meus amigos na época, e eu não precisei falar nada. Eles sabiam que tinha algo de errado comigo. Eu estava transtornado. Eu queria matar. Se eu olhasse para aqueles caras, passasse por ele na rua, eu ia correr atrás deles com um pedaço de pedra, um pedaço de pau, eu ia fazer alguma coisa, irmãos. Anos depois, eu num momento maravilhoso com meu papai. Irmãos, eu estava no óleo. Sabe o que é estar no óleo? Pingando fogo? Irmãos, eu estava crente. Uns 3, 4 anos depois. E eu fui a um casamento. Eu não tinha condições de ter um relógio. Eu não tinha condições de ter um relógio. Meu sonho era ter um relógio prateado, com dourado. E um amigo meu tinha. Falei, rapaz, eu preciso ir a um casamento. Cara, me presta o seu relógio. E aquele amigo me prestou o relógio. Eu bobo com o relógio. Todo bobo no casamento. Toda hora eu olhava a hora, irmãos. Só para mostrar o relógio, que não era meu. Toda hora eu olhava o relógio. 9 horas, né? Irmãos, na hora de ir embora, eu não tinha carro, eu não tinha moto, não tinha condições de ter nada disso. Eu voltei caminhando para casa. E eu estava andando pela 28 de março, feliz da vida, que eu estava usando um relógio. Isso era meia-noite aproximadamente, 00:30. Irmãos, me passa um rapaz de bicicleta, vindo ao meu encontro. E na hora, eu me tremi todo. Eu falei, rapaz, perdi. Eu falei, meu Deus, não tenho condições de comprar um relógio para mim, vou ter que arrumar um jeito de pagar o relógio do meu amigo. E o camarada veio, passou, olhou para mim, andando na bicicleta, devagar, não falou nada. E eu apertei o passo. Quando eu cheguei em frente à prefeitura hoje ali, o cara manobra e volta. O cara fez o quê? Anunciou o assalto. Irmãos, eu estava cheio de Deus. E ele virou e falou assim, passa o... E podia pedir qualquer coisa, carteira, não tinha dinheiro, né? Carteira, tênis, só tinha um, mas eu podia levar o tênis, era meu. Ele pediu o relógio. Irmãos, foi na hora, eu falei assim, você pode levar o relógio, mas deixa eu te falar uma coisa. Você acha realmente que é essa vida que Deus tem para você? Você acha que é essa vida que Deus quer que você viva? E fiz assim, com o relógio já aberto, a pulseira do relógio. Eu estava tremendo, irmãos. Eu falei, o relógio não. Que ele me bata aqui, mas o relógio não. E aquele rapaz naquela noite começou a chorar. E falou assim, não vou te assaltar não. E chorava que nem criança, irmãos. Eu era da igreja tal, eu estou desviado. Eu estou vivendo essa vida, o diabo me colocou na sarjeta. Eu estou aqui, eu estou viciado em drogas. E começou a contar o testemunho dele, a desabafar na minha frente. E o pior, ele falou depois, irmãos. Aqui essa arma é de brinquedo. Porque o que me impedia de partir para cima dele era a arma. Quando ele falou que era de brinquedo, quase que eu fiquei endemoniado como há 3, 4 anos anteriormente. Mas, enfim, irmãos, eu consegui ganhar aquele cara para Jesus. Mesma situação. Um assalto. Mas que foram encarados de forma diferente. Estou introduzindo dessa forma, porque eu queria hoje conversar com você, porque Paulo e Silas experimentaram coisas grandiosas da parte de Deus. O que Paulo e Silas experimentaram no momento de crise? Experimentaram 3 coisas fundamentais, e vou ser rápido. Primeira, experimentaram o poder da oração. Irmãos, o texto nos ensina que à meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eu sei o que eu estou falando aqui é algo que é muito falado na igreja. Eu sei o que eu estou falando aqui, você já está em casa, já deve ter ouvido muitas vezes. Mas talvez você não saiba o que é isso. Talvez você não consiga botar em prática uma vida de oração. Porque, irmãos, nós não oramos. Acho que a Mariana falou isso na quarta-feira aqui.
nós não oramos como deveríamos. Porque é muito mais fácil pedir o pastor para orar. É muito mais fácil pedir o líder de macro para orar, o líder de célula. Pedir um amigo para orar. Não tem nada de errado pedir oração. Mas nós não conseguimos desenvolver um nível de intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo a ponto de declararmos o nosso amor pelo nosso Deus, a ponto de passarmos, de investirmos tempo na presença dEle, numa vida de oração. Eu lembro que uma vez eu no carro dirigindo, aí eu acho que atendi a minha mãe. Eu estava orando no carro, eu gosto muito, tenho muita experiência no carro, irmãos. Eu dirigindo e tal, eu atendi minha mãe, aí não desliguei o telefone. E tá eu lá orando em línguas, e eu orando, e pá, daqui a pouco quando eu olhei, já estava lá uns 15, 20 minutos, a chamada continuou. Aí eu peguei, depois que eu parei o carro, estacionei, alô, minha mãe, oi meu filho, estou ouvindo uns negócios estranhos aí, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não mãe, aconteceu nada não, estava orando aqui. Irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Estou te falando isso porque existem muitas pessoas me assistindo aqui hoje, que só oram quando chegam na igreja. Pessoas que não entenderam que o seu relacionamento com Deus é exatamente... Quantos casados tem aqui? Homens? Só os homens, levanta a mão aí. Maridão, o seu relacionamento com Deus deve ser exatamente como o seu relacionamento com a sua esposa, onde você precisa conversar com ela todos os dias. Se você não está fazendo isso, vem amanhã às 20 horas. Fazendo comercial, tá bobo. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus é diária. Paulo e Silas oraram e Deus fez algo sobrenatural. Mas se você for ler a história desses dois homens, quando você vai ler sobre o apóstolo Paulo, não era um cara que orava quando estava na igreja, quando ia fazer uma célula, quando estava na frente dos irmãos. Nós estamos vivendo uma religiosidade que tem nos atrapalhado, nos impedido de viver algo a mais com Deus, porque estamos presos à religiosidade. Oramos quando vamos almoçar e jantar. Oramos quando chegamos na igreja, mas esquecemos de fazer isso de forma natural no nosso dia a dia. Quando alguém pergunta o que é oração, irmãos, acho que todos os líderes respondem para tentar ser mais sucinto, sabe, mais claro. E nós falamos, oração é uma conversa. Agora, se você não está tendo uma vida de oração, deixa eu te afirmar algo. Certamente você não vai ter as experiências que esses homens tiveram. Certamente você não vai ter a oportunidade de testemunhar o poder de Deus, como esses homens testemunharam. É através da oração que cadeias são quebradas, irmãos. É uma vida de oração que vai nos proporcionar novas experiências. Irmãos, só tem experiências novas com Deus quem o busca. Mas não estou falando de buscar quando você precisa dele. Senhor, estou em crise no casamento. Ô Senhor, me ajuda. Converte meu marido, converte a minha esposa. Senhor, estou sem dinheiro. Senhor, me prospera, Senhor. Senhor, que eu ganhe o RICAP. Senhor, em nome de Jesus, me prospera. Senhor, estou desempregado. Irmãos, nós precisamos ter um relacionamento sério e contínuo com o nosso Deus. O problema é que nós conhecemos Deus de ouvir falar. Nós conhecemos Deus de conversar de vez em quando. Tem pessoas aqui que eu não conheço. Tem pessoas aqui que eu conheço de longe. Tem pessoas que eu conheço, mas não tenho muita intimidade. Mas eu tenho pessoas aqui que eu tenho conversas íntimas. Pessoas que são meus amigos que eu converso e eu não tenho restrições, eu não tenho barreiras, eu não tenho dificuldade de falar algumas coisas para eles. E eu posso ir mais além. Eu tenho pessoas aqui como a minha esposa que eu não tenho reserva nenhuma, eu falo tudo para ela. Mas por quê? Nível de intimidade, profundidade de relacionamento, através de uma vida de oração. Por que eu tenho mais intimidade com a minha esposa do que com o Jonatas? Porque é minha esposa, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu compartilho tudo com ela. Nós vivenciamos muitas coisas juntos. Mas eu tenho amigos que são chegados, eu tenho amigos que eu compartilho coisas. Por quê? Porque tem pessoas que talvez eu não tenha a mesma intimidade. Tem pessoas que eu estou olhando aqui agora, não vou falar de você não. Tem algumas que eu vou para cá. Tem um cara feio ali, não quero olhar para ele não.
Tem pessoas que eu tenho uma certa afinidade, mas não tenho muita intimidade. Talvez eu saiba o seu nome e onde você mora, mas talvez eu não tenha a mesma intimidade que eu tenho com o Jonatas. Por quê? Nível de intimidade, profundidade de relacionamento. Tem pessoas que nesses 4 exemplos que eu dei, o seu relacionamento com Deus está exatamente como o primeiro que eu falei. Pessoas que eu não conheço. Você conhece Deus de ouvir falar, mas você não consegue enxergá-lo. Você não consegue ouvi-lo. Esses dias eu estava aconselhando um rapaz, e eu falei assim: rapaz, busca o Senhor. Você está na fase de buscar o Senhor. Deixa Deus falar com você. Ele: como que é isso, pastor? Como que Deus fala comigo? As pessoas estão muito preocupadas em falar, mas estão pouco preocupadas em se relacionar com Deus. Precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus. Não é um monólogo onde só nós falamos, na verdade, só nós pedimos, reclamamos. É um diálogo. Se eu chegar para minha esposa e começar só a reclamar, se ela fizer isso, como muitas esposas fazem, né? Os maridos chegam, ela não dá nem espaço para o cara respirar, já sufoca e começa a reclamar. Ó, chegou a conta de luz, ó, acabou o gás, ó, sua mãe ligou, hein? Não tem sabedoria para esperar o cara chegar. Mas na verdade é porque não tem relacionamento, não tem conversa, não tem diálogo. O nosso relacionamento com Deus precisa ser íntimo, a ponto de ouvirmos a voz dEle, a ponto de nos achegarmos a Ele. E às vezes vamos pedir sim, mas Ele sabe que tudo que você quer é adorá-lo. Ele sabe que tudo que você quer é fazer a vontade dEle. Uma vida de oração pode te proporcionar experiências novas. A segunda coisa que eu vejo, que Paulo e Silas experimentaram, é o poder da adoração. Em João 4:23, um texto que os levitas gostam muito aí, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, eu sou intrigado com esse texto. Hoje nós montamos esse sermão em trio. Eu, minha filha Keren e a minha irmã Kézia. Estávamos lá em casa meditando junto nesse texto. E eu falando para elas que quando chegar no céu talvez seja um dos textos que eu pergunte para o Senhor: Senhor, por que o Senhor, sendo onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, como que o Senhor procura algo? Talvez porque seja raro ver um adorador de verdade. Eu não estou falando só da igreja, porque eu sou muito observador e eu fico completamente escandalizado com a forma que algumas pessoas reagem no momento do louvor. Ser adorador é muito mais do que isso, irmãos. Mas se você não consegue adorar a Deus aqui, quanto mais na sua casa, no seu trabalho, na rua. Muitos estão aqui, estão ali, ó, olhando o celular, e vendo quando está o jogo do Vasco, e fazendo isso, mandando mensagem para amigo: ó, amanhã eu estou aí, hein? Você veio aqui adorar quem? Você veio aqui para ter intimidade com quem? Você veio aqui para expressar a sua gratidão a quem? Você veio aqui em reverência a quem? Se você não consegue nem aqui durante 20, 25 minutos ser um adorador, quanto mais na sua vida diária. Irmãos, você que entrou aqui hoje, não me leve a mal, mas tem muitas pessoas que estão aqui e não sabem por que estão. Existem pessoas que estão aqui só porque a religião te trouxe. Você não sabe o que é adorar a Deus. Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam louvores ao Senhor, e os outros presos ouviam. Irmãos, é muito sério o que nós estamos, é muito grave o que estamos fazendo como igreja. Eu conversando com o Magui uns meses atrás, falamos para ele que, eu não sei a sua percepção, né? Mas os louvores, né? A maioria dos louvores hoje falam de nós mesmos, não falam muito de Deus, não falam de adoração. Nós precisamos chegar diante de Deus, nos rasgar diante dEle, e simplesmente declarar o quanto Ele é santo, santo, santo. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Você está cheio de problemas, você chega diante dele: Senhor,
Hoje eu não quero pedir nada. Na verdade, se eu tiver que pedir alguma coisa, é só para que o Senhor receba a minha adoração nessa noite. Muitos não são capazes de chegar diante do Senhor e adorá-lo. Estou falando aqui, do templo. Mas eu poderia ir mais além. Será que a sua vida tem adorado a Deus? Será que as suas atitudes são atitudes que adoram ao nosso Deus? Será que a sua adoração tem reverenciado esse Deus? Será que você entendeu o que é adorar a Deus? Irmãos, precisamos rever os nossos conceitos. Não é sobre louvores, não é sobre músicas, é sobre adorá-lo. Não é sobre você, não é sobre os seus problemas, é sobre adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de louvor, honra, glória, adoração. Irmãos, nós perdemos a nossa reverência. Perdemos a nossa reverência porque entramos aqui com o nosso coração completamente destruído, a nossa mente distante. Entramos aqui preocupados com muitas coisas, mas não nos preocupamos em adorar o nosso Deus. Não nos preocupamos em tocar o coração do nosso Deus. Até quando, irmãos, nós vamos conduzir a nossa vida espiritual ou religiosa? Até quando nós vamos continuar entrando aqui todos os domingos às 19 horas, sairemos aqui às 20h30, 20 horas, até quando nós estaremos online, nas transmissões, das redes, dos cultos, da célula online, até quando nós iremos ligar lá? Não, preciso estar atento, ligado. Você está lá, se conectou, está tudo certo aí, mas você começa a rede, termina a rede e sai da mesma forma. Você chega aqui, sai daqui e continua a mesma coisa. Você não foi capaz de tocar no coração do Pai. Você não foi capaz de, através da sua adoração, e olha que eu estou só no templo, você não foi capaz de aqui adorá-lo e declará-lo que Ele é o único digno de adoração. Você está muito preocupado com você, porque talvez você esteja vivendo uma vida de adoração, mas de uma adoração a você mesmo. Talvez uma adoração ao dinheiro, talvez uma adoração a outra pessoa. Irmãos, precisamos adorar o nosso Deus. É por isso que eu aprendi isso com o pastor Ricardo. E uma coisa é certa, irmãos, eu não me iludo, eu e minha esposa, nós não somos iludidos em achar que nós iremos restaurar, nós não, né? Colaborar para a restauração de 100% dos casais. Porque eu sei que muitos dos maridos, quando nos procuram, e nós orientamos, busca o Senhor, eles buscam, irmãos, só para ter outra pessoa de volta. Muitas esposas, quando procuram a Xana fala, então tá bom, vamos orar juntas, vamos orar depois do culto, eu te espero na igreja. Ela fica aqui esperando e a pessoa não vem. Porque Deus não importa para ela, o que importa é ter o marido de volta. Deus não importa para aquela pessoa, o que importa é ter a esposa de volta. Precisamos adorar o nosso Deus, precisamos viver uma vida de adoração. Terceira coisa que eles experimentaram foi o poder da salvação. Isso aqui é tremendo, irmãos. Atos 16:31 diz: responderam-lhe então, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os grilhões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Irmãos, quando nós estamos, presta atenção nisso, quando nós estamos, mesmo em momentos de crise, nós estamos debaixo da nuvem, no centro da vontade de Deus, não importa as circunstâncias, Deus nos usa. Não importa o que você passe, talvez você esteja passando por uma situação complicada na sua casa, mas se você, assim como Paulo e Silas, que estavam na prisão, aqui conseguiram libertar. Paulo e Silas chegaram para o carcereiro e falaram, não se mate. E aquele carcereiro vira e fala, como que eu faço para experimentar isso? E eles, com muita sabedoria, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, cara.
Irmãos, ali já estava anunciando o que ia acontecer posteriormente. Porque não só o carcereiro foi salvo, não só o carcereiro foi batizado, mas ele e toda a sua casa, todos os seus. Verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Estou falando de 2 homens, Paulo e Silas, que ganharam de presente muitos açoites. Certamente, as costas desses 2 homens estivessem ardendo, doendo tanto, a ponto de eles não conseguirem se mover. Talvez a dor física desses homens pudesse ser assim algo que incomodasse muito, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina, no texto que nós lemos, que eles foram muito açoitados. Mas mesmo no momento de crise, de dor, no momento de dificuldade, eles cumpriram com os propósitos de Deus para a vida deles. O problema é que nós, enquanto tudo está bom, nós falamos de Jesus, glorificamos a Deus, mostramos que nós somos crentes de verdade, aleluia. Primeira crise que aparece, primeira dificuldade, primeiro gigante que se levanta, nós revelamos que nós não somos aquilo tudo. Nós revelamos que nós estamos longe de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quem você tem sido no momento de crise? Quais as suas atitudes nos momentos de crise? Porque são nos momentos de crise que nós mostramos quem nós somos. Estávamos com alguns amigos conversando, e eu compartilhando com eles de um momento de crise meu, onde eu rolava na cama de chorar. Irmãos, talvez tenha sido uma das maiores crises que eu passei na minha vida. E eu conversando com o apóstolo, nós estávamos juntos, e o apóstolo estava junto, e ele falou assim, e foi ali que você se definiu. Irmãos, os momentos de crise, o apóstolo fala muito disso, né, que o deserto não é para matar o fiel, mata o murmurador, né, o infiel. Mas o deserto, a crise, o vale, as dificuldades, irmãos, não podem nos paralisar. Talvez muitos aqui no lugar de Paulo e Silas pudessem ter todos os argumentos do mundo para falar: fui açoitado, não faço mais com que a palavra de Deus seja pregada. Não, fui preso. Estou preso, como vou pregar o evangelho? Estou sem dinheiro. Não, briguei com a minha esposa, não dá. Não, perdi o emprego, eu não vou pregar o evangelho. Paulo e Silas tiram todos os nossos argumentos. Estavam presos, tinham sido açoitados. Mas nas oportunidades que tiveram, libertaram uma jovem de um espírito de adivinhação, ganharam um carcereiro para Jesus, mas como se não bastasse, ainda ganharam toda a família do carcereiro. Quem nós temos sido na crise? Para encerrar, eu vou falar de uma crise em comum: coronavírus, Covid-19, uma crise que tem, de alguma forma, afetado todos nós, irmãos. Mas como alguns têm aproveitado as oportunidades e têm crescido, e outros simplesmente estão abafados, escondidos. Esses dias eu fiz um vídeo e coloquei no grupo dos meus 12, porque eu tenho 12 irmãos que não pararam com a pandemia. Eu tenho 12 que continuam sendo fiel ao Senhor. Tem crente que quando começou a pandemia, e eu sei que alguns estão na faixa de risco, né, e tem que vigiar mesmo, mas tem jovens que até hoje não voltaram na igreja. Por quê? É uma crise, mas ali você mostrou quem você é, ali você mostrou o que está no seu coração. Irmãos, eu estava no supermercado conversando com um amigo de longa data, ele é de outra igreja, né? E ele falando: ô pastor, como esse coronavírus foi bom para mim, e foi bom para a minha igreja, porque ali eu pude ver quem é quem. Irmãos, Covid-19, isso aqui é forte que eu vou falar, mas separou o joio do trigo. Você olhava assim, era tudo igual. Mas uma crise veio.
Como nós estamos reagindo, irmãos, a essa crise? Como nós estamos reagindo a essa crise que tem assolado uma humanidade? Muitos estão aproveitando. Um pedacinho de corda, algumas pessoas seguraram um pedacinho de corda, estão subindo. Outros olharam e falaram assim: só tinha um pedacinho de corda, que pena. Outros olharam e falaram assim: opa, ainda tem um pedacinho de corda, vou me segurar nesse pedacinho de corda. E Deus tem feito esse que tem segurado um pedacinho de corda. Assim que segurou, Deus tem feito crescer. Deus tem prosperado. Deus tem feito com que a minoria tenha se destacado na igreja. Irmãos, a minoria tem se destacado na igreja. Cadê os demais? Cadê a grande massa? Uma crise. É uma crise, eu concordo que é uma crise. Como nós estamos reagindo a ela? Quais os efeitos que o Covid-19 tem proporcionado ou provocado na minha vida, na sua vida? Muitos têm muitos argumentos e pouca ação. Precisamos agir mais, irmãos. Precisamos estar atentos, porque senão nós começamos a agir e a viver de forma diferente do que diz a palavra de Deus. Precisamos estar muito atentos, porque senão nós declaramos algo e vivemos outro. Declaramos que Deus é todo poderoso, aleluia. Eu estava meditando essa palavra hoje, lembrei daquele vídeo que fala, não, porque nós precisamos, a igreja precisa avançar. E o cara cheio de luva, capacete e o roupão. Irmãos, a igreja precisa avançar, mas não tem que ser uma palavra de incentivo minha para você. Tem que ser uma atitude sua, como servo do Senhor. Uma crise é uma crise, mas ela é maior que o nosso Deus. Eu não posso acreditar, irmãos, em algumas coisas que eu ouço. Eu não consigo acreditar em algumas coisas que alguns crentes me falam. Como você tem reagido à crise? Quem você tem sido em meio a essa crise? Quais suas atitudes em meio a essa crise? Ou outros, né? Estou falando do Covid aqui, mas eu posso falar da crise financeira, da crise emocional, espiritual, não sei. O que a crise tem feito com você? O que a crise está extraindo de você? As piores reações? As piores intenções? Ou tem extraído um coração sedento pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, por uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida onde não ganhar almas? Essa palavra não pode existir no seu vocabulário. Não posso ganhar almas, não. Não dá para ganhar almas. Não dá? Por quê? Não dá se você continuar sendo esse crente meia boca que você é, que não se preocupa em pregar o evangelho. Aí realmente não dá. Porque gente precisando do amor de Deus, precisando ouvir do amor de Deus, tem aos montes. O índice de suicídios aumentou assustadoramente. Porque talvez você tenha um vizinho que você não se preocupa em falar do evangelho. Falar de Jesus? Não, para que falar de Jesus, cara? Ele sabe que eu sou crente. Ei, preste atenção. Ele não quer ver o tamanho da sua Bíblia, nem a sua denominação. Ele quer saber se realmente você é fiel a Deus, a ponto de pregar esse Jesus na qual você serve. Porque está muito fácil ser crente hoje. Está cômodo. Não quero ir ao culto, fico sentadinho no meu sofá, na transmissão, maravilha. Tomando um suquinho de laranja, bota a esposa fazer massagem nos pés, está tudo bem. Estamos indo para um evangelho confortável. Conversando com a irmã hoje pela manhã. Um evangelho confortável. Está muito confortável, irmãos. Está muito gostoso. Quem é o nosso referencial? Jesus, né? Me diz aí em algum momento que Jesus teve uma vida confortável, onde Jesus viveu de forma confortável. Ou você acha que lá naquela cruz estava confortável para ele? Ou você acha que quando ele estava sendo chicoteado ali por amor a mim e a você, estava confortável, irmãos? Quando aqueles soldados colocaram a coroa de espinho na cabeça do nosso Jesus, tinha conforto ali? Mas nós estamos preocupados com o conforto. Está tudo maravilhoso. Olha o conforto. Irmãos, eu não sou contra o conforto na igreja, não. Eu sou contra o conforto no coração dos cristãos. Eu não sou contra ter uma igreja bonita.
Eu sou contra o coração feio que alguns cristãos têm. Precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. O que a crise tem provocado em mim e você. Queria que você meditasse nisso. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu queria que nesse momento você tivesse aí uma oportunidade de falar com o Senhor. E falar para Ele realmente como você tem vivido hoje. E se você estivesse, você deve estar, ou se você futuramente for passar por uma crise, qual será a sua reação? Ou qual tem sido a sua reação? Quem você tem sido? O que as crises têm provocado em você? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Irmãos, esse momento não é o momento de você só cantar. É o momento de você colocar para fora como você está. Se necessário for confessar os seus pecados. Eu queria que você olhasse para mim agora. Sempre seu amor é
cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Senhor, nessa noite, nós entendemos, Senhor, sabemos que é inevitável, e iremos sim passar por crises, mas Senhor, que ao final de cada uma delas, saiamos mais fortes, que ao final de cada crise, venhamos a glorificar o Teu nome, porque mais uma vez, o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa noite, para que o Senhor faça de nós, assim como fez com Paulo e Silas, que possamos estar disponíveis para o Teu reino, para cumprir com os Teus propósitos, para cumprir, Senhor, com a vontade do Teu coração. Senhor, nós queremos sim ter experiências na nossa vida de oração, de adoração. Queremos testemunhar salvação, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Te louvamos nessa noite e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, mas Te louvamos pelo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fará. Nos prepare, Senhor, para essas grandes coisas, e que possamos estar disponíveis para o Teu reino todos os dias, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Messias. E só aqueles que creem digam amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana.